Olá, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano Santos e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o dilema do viés da variância. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de pedir a todos, e principalmente para quem não é inscrito e está assistindo aqui pela primeira vez no canal, que se inscreva, compartilhe, comente e principalmente, não deixe aí de me falar o que pode ser melhorado no canal, o que tem aí para a gente poder melhorar temas, sugestões de temas, né? Não deixem de comentar. Eu vejo que eu tenho muitas visualizações no canal. Se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, me fala, porque eu tenho poucos inscritos em relação ao número de visualizações. Poxa, então dá trabalho fazer isso aqui. Então, por favor, aí, quem estiver chegando e tá vendo aí, se inscreva, compartilhe o conteúdo aí, comente, tá? Deixe os comentários, incentive, tá? E ajuda muito o canal e eu fico muito feliz. Então, vamos ao tema. Por que esse conceito, de dilema do viés da variância é importante para todos os cientistas dos dados aí, quem trabalha com aprendizado de máquina? Hoje em dia, muitas pessoas têm em mente que trabalhar com ciência dos dados é simplesmente chegar, pegar o requisito do cliente, pegar os dados do cliente, fazer um algoritmo e olha, meu algoritmo está dando uma resposta aqui, está dando uma acurácia, tá de 90%, 99%, 95%, tá ok, tá certo. Não, não tá. Muitas vezes essa acurácia é falsa, tá? Pode ser uma falsa, exatamente, um falso positivo, tá? Tem várias coisas que nós vamos discutir sobre isso ao longo desse curso aqui. Uma das coisas que a gente pode fazer, para reduzir esse tipo de problema, dessas falsas acurácias que a gente obtém aí, esses falsos positivos que a gente obtém nos nossos algoritmos, é justamente o balanceamento do viés e da variância do meu modelo, que é o que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, é um conceito importante e todo cientista de dados e analista que trabalha aí com aprendizado de máquina tem que estar ciente desse dilema. É uma questão que cai muito em entrevistas de emprego nessa área, tá? Então, todo profissional tem que se preocupar com isso. E o que é o viés? Tá? Então, um preditor que ele não consegue mapear bem as características daquilo, do que eu já vi no meu passado, tende a não se sair bem para o futuro. Como assim? O que é estatística? Nossos modelos, os algoritmos de machine learning, eles trabalham com dados estatísticos. Então, eu uso a estatística para trabalhar com esse tipo de modelo, ou seja, eu pego dados do meu passado para tentar prever o futuro. Tá? Seria, esse é o trabalho da estatística. Então, o meu viés é justamente a diferença entre o que eu vi no passado e o que eu tenho agora no futuro, que eu estou querendo prever. Lembra lá quando a gente viu no vídeo de redes neurais aqui na playlist de Machine Learning que eu estou querendo prever uma variável y. E para ela, essa variável y, que é uma variável independente que eu estou querendo prever, eu tenho para ela várias variáveis dependentes que lá no modelo são representadas pela letra x. Então eu tenho lá x1, x2, x3 até xn. Essas são as minhas variáveis dependentes que eu uso para prever a minha variável y, que é a minha saída. Quando eu tenho esse tipo de modelo, que tipo de modelo que eu chamo? De aprendizado supervisionado. Tá? Que é o mesmo caso lá das redes neurais, que geralmente trabalham aí, que é um tipo de aprendizado supervisionado. Tá? E o que a gente chama de viés é justamente os desvios entre aquilo que eu observei nos meus dados passados e o que eu estou querendo prever no meu modelo proposto. O modelo que eu fiz, o algoritmo que eu fiz para prever um determinado problema aqui de aprendizado de máquina. Em suma, o quão bem seu modelo descreve os dados observados, ou seja, os dados de treinamento que eu tenho aqui agora, tá? Os dados que eu tenho e no futuro, quando forem chegar dados novos para o meu modelo prever, quando eu colocar lá no servidor do cliente para poder trabalhar mesmo em produção, ele vai estar trabalhando bem mesmo com os dados novos que estão chegando, dados que eu não vi, dados que eu não treinei o meu modelo, ele vai estar funcionando bem. Então, isso é o viés. É a diferença do que eu treinei o meu modelo e qual que é e o resultado que ele está dando agora. Tá? E aí tem alguns mal entendidos. Muita gente fala assim, não, fiz o treinamento aqui, meu modelo está perfeito, está dando 100% de acurácia, 99% de acurácia com os dados do treinamento. Isso é bom? Muita gente acha que sim, mas nem sempre, tá? Muitas vezes isso não é bom, tá? Uma das coisas que não é bom é o seguinte, repara o seguinte, o objetivo do meu modelo, quando eu estou querendo fazer um modelo, um algoritmo de aprendizado de máquina, independente do que eu estou usando, rede neural, árvore de decisão, Bayesiano, não é descrever 100% os dados do meu passado. Esse não é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo, então? É justamente fazer um algoritmo para prever. Com base no passado, eu prever
né, dados novos que estão entrando, dados que eu não vi. Esse é meu objetivo, e não descrever os dados passados. Por quê? Se eu estiver descrevendo os dados passados, o que pode estar acontecendo? Se eu descrever 100% dos meus dados passados, na hora que vier um dado que seja diferente, milimetricamente diferente do que eu vi no passado, o meu algoritmo não vai acertar, ele vai dar erro. Por quê? Ora, eu estou descrevendo exatamente os dados passados, ou seja, o meu algoritmo ele só vai trabalhar, ele só vai prever os dados que vierem no futuro, dados que ele não viu, se forem exatamente igual aos meus dados do passado. Então se vier um dado diferente do que ele viu anteriormente, né, do que eu treinei ele não vai funcionar. Ele vai falar, opa, acurácia 0% aqui, ele vai dar 0% lá de previsão, ou seja, ele não vai classificar nada. Tá? Então é natural pensar, né, que quanto melhor o modelo descreve os dados da amostra, melhor ele é, o que é uma mentira, né, uma falácia. Então, não é verdade, porque o objetivo primordial não é descrever os dados, mas usá-los para fazer previsões, né, inferências sobre o futuro. E aí a gente vai para a variância. Tá? Só que antes da gente definir o que é variância, o que é o ideal? Tá? O objetivo é conseguir prever, né, a variável de interesse, o nosso y, com base em alguns elementos, que são as variáveis dependentes, tá? Os x. Então, se nos atermos demais a simplesmente descrever os dados disponíveis, estamos, no fundo, torcendo para que o mesmo padrão observado se repita para o futuro, o que não é verdade. O futuro e o passado, eles compartilham de padrões, mas não é garantia que o futuro irá repetir o passado. Isso não é garantia. Tá? Eles compartilham padrões, geralmente o futuro é muito parecido com o passado, né? E a gente vê isso aí né, quando a gente está falando de dados, tá? Ações, dados médicos, tá? Dados de jogos, né, de campeonatos, etc. O futuro tem padrões bastante parecidos com o passado, mas não é garantia que vai ser sempre igual. Tá? Então, para a gente poder generalizar, né, ou seja, poder aplicar o nosso modelo para coisas um pouco diferentes do que a gente viu no passado, né, para esses desvios diferentes que possam vir aí no futuro, o que a gente, né, pode fazer? Para a gente poder generalizar o que se observou para amostras futuras, ou seja, antecipar alguma coisa que ainda não aconteceu, né, poder prever coisas novas, é preciso calibrar o nosso modelo de modo a capturar apenas o essencial. Tá? As informações. É importante que o nosso modelo, né, o que a gente vai treinar no passado, passar para ele, que o nosso modelo seja treinado com dados realmente essenciais. Tá? E aí a gente tem ruído nos dados. Né? O que são ruídos? É lixo nos dados mesmo, né? São lá naqueles X, né? São dados, características do que eu estou querendo prever, que não são essenciais para o meu modelo, que não acrescentam nenhuma informação relevante. Lixo mesmo nos meus dados, né? Dados irrelevantes, lixo dos dados mesmo, né? Dados que não tem nada a ver, tá? Que não tem nada a ver ali com o range de dados mesmo do que eu estou querendo trabalhar. Tá? Então, tudo isso é insignificante para o nosso processo de predição. E aí, o que acontece? Um modelo descalibrado, em vez de captar os padrões essenciais da amostra, né, específica que eu estou querendo trabalhar, ele acaba captando informações inúteis, ruído, que acabam sendo incorporados no modelo. E aí, o que acontece? Se eu estou incorporando esses dados ruins, esses dados inúteis, esse lixo no meu modelo, o que acontece? Meu modelo, na hora que ele não está fazendo uma previsão correta. Eu estou achando que ele está trabalhando corretamente, mas ele não está, porque ele está considerando dado lixo. Então, na hora que está vindo dado do futuro ali, dado bom, dado correto, que pode estar vindo do futuro, ele não vai estar trabalhando, ele não vai estar funcionando. Tá? Então, esse é o problema desses ruídos nos meus dados aí. Tá? E aí, o que é a variância? A variância ela é basicamente a capacidade, né, que eu tenho de generalização do meu modelo, de adequação para os dados que ainda não foram vistos, ou seja, eu tenho que descrever os meus dados passados até certo ponto, mas não fielmente 100% os meus dados do passado. Eu tenho que descrever até certo ponto, eu tenho que ter um balanço. Por quê? Porque se vier alguma coisa diferente, meu modelo é capaz de reconhecer. Então eu tenho que ter essa capacidade, essa variedade, essa variância para reconhecer dados que não foram vistos anteriormente. Então, ao forçar uma descrição muito fiel dos dados da amostra, acaba que se perde capacidade de generalização, pois o futuro em geral não é uma extensão do passado. Então a variância é isso, é a capacidade de generalização, né, adequação do meu modelo para dados que não foram vistos anteriormente. Modelos que descrevem excessivamente bem os dados de uma amostra tendem a introduzir muita complexidade.
e volatilidade, de modo a prejudicar a capacidade de generalização. Aí tem um princípio bem interessante que ele chama a navalha de Ockham. É um princípio filosófico, também conhecido como o princípio da parcimônia, um princípio filosófico científico. Tá? E a parcimônia é o quê? É justamente o balanço entre uma coisa e outra. Tá? Então, ele fala que entre modelos com o mesmo poder explicativo, o mais simples, né, é o melhor. Ou seja, dois modelos que dão a mesma resposta, que fazem a mesma coisa, eu vou optar, obviamente, pelo que tem menor custo computacional, obviamente. E aí a cultura popular, ele adotou um mnemônico um tanto quanto ácido, né, que é o KISS. Keep it simple, stupid, né? Mantenha o mais simples possível, estúpido, né? Algo como se fosse isso aí, né? Mantenha o mais simples, estúpido, tá? Então, esse é o princípio filosófico da parcimônia, né? Científico. Você tem que ter sempre parcimônia em tudo. Não existe uma bala de prata no seu algoritmo. Principalmente quando a gente está falando em machine learning, que tudo se resume em balancear as suas variáveis no seu algoritmo, né? As suas, igual a gente viu lá, o bias, né, na rede neural, a taxa de aprendizado. Então, eu tenho que padronizar essas variáveis, né, chave dos meus algoritmos. Então, eu tenho que ter parcimônia, tá? E aí, justamente isso é o dilema do viés da variância. Eu tenho que ter essa parcimônia entre o viés e a variância do meu modelo, né? O viés, como a gente viu, é justamente o quão bem, né, eu descrevo os meus dados aqui, o quão bem, qual é o máximo de diferença entre o que eu vi no passado e o que eu vi no futuro, o quão diferente está a minha previsão do que eu vi no passado. Não pode ser algo tão dispar, obviamente, né? Mas eu tenho que, um mínimo de diferença eu tenho que estar apto, o meu modelo tem que estar sensível para poder, pelo menos, discernir um pouco de diferença. Ele tem que ter um mínimo de variância aceitável, mas também ele não pode ter um viés também muito diferente, né? A diferença entre o que eu vi no passado e o que eu estou vendo no futuro não pode ser muito grande, tá? Então, porque senão, obviamente, é algo muito diferente, tá? Porque se eu não descrever nem que seja um pouco do meu passado, qualquer coisa que vier no futuro, eu não vou, o meu algoritmo vai reconhecer, tá? Então são duas características desejáveis. As duas são desejáveis, mas são contraditórias. Eu tenho que fazer o balanço entre elas. E a gente quer um modelo que descreva bem os dados e que seja capaz de generalizar. Aí o que eu tenho que fazer para isso? Tem que ficar testando o meu modelo. Tem que testar. E aí o trabalho do cientista de dados, né, não é só pegar os dados, é ficar ali fazendo vários testes, testando com dados, com dimensões diferentes, né, quais são os melhores dados, tá? Então tudo isso aí. E aí entram dois termos importantes, o overfitting e o underfitting. O que é o overfitting? Ele é um modelo com ajustamento excessivo, né, e acaba assumindo que o futuro irá repetir o passado, de modo que o modelo tende a fornecer uma previsão ruim para observações que sejam apenas um pouquinho fora do padrão dos dados passados. Ou seja, o que é um modelo com overfitting? É um modelo com alto viés. Então, treinei ali, o modelo fez o overfitting ali perfeito, ou seja, acertou tudo, né, dos meus dados passados. Ele descreve 100% bem os meus dados passados. Se vier uma coisinha, um valorzinho fora ali do range do que eu estou trabalhando ali nos meus dados passados, o modelo não vai funcionar, né? Porque ele está com alto viés, ele descreve 100% bem os meus dados, ou seja, a diferença entre o que eu vejo no passado e no futuro tem que ser praticamente zero, porque o viés é altíssimo, tá? Então é isso. E o que é underfitting? Um modelo que se ajusta mal aos dados do passado tem pouca confiabilidade, pois não está sendo fiel às informações disponíveis, né? Então, aí no caso eu tenho o quê? Uma alta variância e um baixíssimo viés, né? Então aí no caso o que acontece? O meu modelo não descreve os meus dados do passado, então qualquer coisa que vier do futuro ele vai falar, tá certo, né? Eu fiz um treinamento ruim, então ele não treinou bem, tá? E aí um exemplo simples. Suponha que a gente está querendo construir um modelo para prever preço de ações. Então tem diversas coisas lá que os analistas de ações consideram bons para que eu possa treinar um modelo, os dados bons, para que eu possa treinar um modelo de aprendizado aí para reconhecer esse preço de ações. Entre eles, né, lucratividade, liquidez, market share, né, que é o tamanho de mercado que a empresa tem, número de lojas, liquidez, EBITDA, lucro líquido,
endividamento, diversas coisas lá da análise fundamentalista. E eu tenho também informações, por exemplo, sobre o CEO da empresa, se ele é destro, se ele é canhoto, os filmes que ele gosta, né, comida que ele gosta, para onde que ele gosta de viajar. Só que é o seguinte, esses dados do CEO, você colocaria no seu modelo? Acho que não, né? Porque são dados que não trazem muita confiabilidade para o modelo. Né? Não traz relevância, é dado inútil, né? O que a gente chama lá de ruído. Tá? Por mais que muitas vezes pode ser que uma coisa que um CEO fala pode refletir nas ações da empresa, mas isso é algo que raramente acontece. Tá? E isso aí não é dado que tenha com muita frequência para que você possa fazer uma análise estatística disso. Tá? Então, a análise estatística trabalha com coisas que têm repetição ali diárias, que acontecem diariamente, né, de minuto em minuto. Então, tem que ter muito dado disso para que possa acontecer. E essas coisas de CEO são coisas subjetivas. Então, isso não traz nenhuma informação para o meu modelo e traz complexidade desnecessária. Tá? Então, como que eu encontro, né, o ideal entre o viés e a variância? Né? Isso não é uma tarefa trivial. De fato, não. Isso aí você tem que ficar testando. Testes e mais testes com o seu modelo. Tá? Para ver se está overfitando, se tiver fazendo muito, se tiver tendo muito overfitting, você tem que diminuir ali o viés ou tirar algumas informações, alguns dados, algumas dimensões ali dos seus dados, algum daqueles X que não são importantes, tá? Você tem que tirar alguns ou adicionar alguma coisa, né? Algum ruído que seja, algum dado inútil para ver se melhora um pouquinho, né? Dado inútil, quando eu falo assim, um ruído, mas é um dado ali dos dados que foram fornecidos para você como analista, para que possa diminuir um pouco desse overfitting e tenha uma capacidade melhor de generalização. É isso que eu estou querendo dizer, tá? E aí tem algumas técnicas que nós vamos ver ao longo aqui desse curso, né, de Machine Learning, que são, por exemplo, validação cruzada e redução de dimensionalidade, que é justamente para a gente tentar melhorar essa questão aí do dilema do viés da variância. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Para quem chegou no canal agora, mais uma vez, já assistiu até agora, gostaria, né, que se inscrevesse aí. Para quem já é inscrito, comente, né, para elogiar, para dar uma sugestão, para pedir um tema, né, para falar alguma coisa que tenha que ser dita na aula aí, alguma coisa que eu falei errado, né, o professor não sabe de tudo. Então, muito obrigado. Não deixem de se inscrever. Até a próxima aula.